Amém. Cantamos tantas coisas aqui, né? Em todas elas, não sei se vocês prestaram atenção. Eu sempre me perco com isso aqui. Eu não sei se vocês prestaram atenção ao que vocês cantaram, mas em tudo que nós cantamos, aquilo que a Cláudia orou aqui, aquilo que o Paulo orou aqui, falava sobre restauração. Restauração. Vocês cantaram, eu vou subir o monte, que muitos desistiram. Eu vou ficar lá, até eu te encontrar. Quantos de nós talvez já desistimos de nossas famílias? Quantos de nós já desistimos de uma restauração em nossas casas? E eu vou falar sobre isso hoje, eu vou falar sobre a restauração de lares. Interessante que, por coincidência, estamos falando de uma construção de uma igreja ao mesmo tempo. Portanto, aquilo que nós falarmos aqui aplica-se aos dois pontos. Restaurar o teu ser, restaurar a sua casa, restaurar a sua vida, mas também construir uma igreja. Muitos de vocês talvez já perderam o ânimo. Perderam o ânimo porque não acreditam numa restauração, ou porque acreditavam, mas deixaram de acreditar. Alguns porque cansaram das batalhas, outros porque não veem resultados. Alguns acham que já fizeram até demais, que espera que os mais novos venham para executar o seu trabalho, que ainda está não está terminado. Alguns acham que o mundo é mais importante, ou talvez as coisas do mundo, ou o mundo tenha mais razão do que o próprio Deus. E por situações como essas, muitos abandonam a busca da restauração da sua família. Mas eu vou lhe dizer uma coisa, em tudo que você ler na palavra, como foi cantado aqui, Senhor, eu vou ficar, eu vou subir o monte, eu vou ficar até o Senhor aparecer. O que a Bíblia está falando de Gênesis e Apocalipse é sobre posicionamento. O homem ele quer a bênção antes de se posicionar, e a Bíblia não fala sobre isso. Eu queria ler com vocês o livro de Esdras 9:9 e contar uma história para vocês, antes de nós entrarmos ponto a ponto do que eu vou tratar com vocês hoje. Olha o que diz lá, Esdras 9, capítulo 9, versículo 9. Hã? É. Depois de Crônicas. Crônicas 1, Crônicas 2. Achou? Vou ler aqui para vocês. Preste todos, aqueles que não tiverem com a Bíblia, preste atenção. Porque éramos escravos, mas o nosso Deus não nos abandonou em nossa servidão. Pelo contrário, estendeu sobre nós a sua misericórdia e achamos favor diante dos reis da Pérsia para revivermos, para levantarmos o templo do nosso Deus. Olha o que ele diz, para restaurarmos as suas ruínas e para nos dar um muro de segurança em Judá e em Jerusalém. Eu não sei se você conhece a história do povo de Israel. Nós tivemos um primeiro rei, nós tivemos um primeiro rei chamado Saul, nós tivemos um segundo rei chamado Davi, um terceiro rei chamado Salomão, filho de Davi. Desses três, o homem mais temente de todos eles sempre foi Davi, que a Bíblia chama e diz que ele era o homem segundo o coração de Deus.
O interessante é que antes de aparecer essa história entre reis, houve uma discussão da parte do povo, quando eles nem tinham reis, com o profeta Samuel. Onde eles diziam: Samuel, nós precisamos de um rei, porque os demais povos na terra também têm um rei. E nós precisamos ser governados, alguém tem que ser o nosso líder. E Samuel dizia da parte de Deus para o povo: não, vocês não precisam de homens sobre vocês, vocês precisam de Deus. E a conversa deles vai até um ponto em que o povo insistindo de um lado, Deus por meio de Samuel insistindo de outro, até que Deus diz para Samuel: ok, eu vou dar a eles o que eles querem, eu darei um rei a eles, mas que eles saibam, e Deus coloca isso como decreto. Em outras palavras, Deus diz que tudo que seria a vontade do rei, toda a sorte que recaísse sobre o rei, também recairia sobre o povo. Se o povo fosse bom, o povo se favoreceria disso. Mas se o povo fosse mal, também se favoreceria, seriam prejudicados por isso. A questão é que Deus já tinha dito: eu quero ser Deus da tua vida, não quero homens sobre vocês. Esse é um princípio da palavra. Na palavra diz que somente Deus governa. E Deus queria que assim fosse o relacionamento dele com o povo não entendeu. E assim vem Saul, Saul se torna um mau rei. Assim vem Davi, reestabelece o relacionamento do povo com Deus. Mas daí vem Salomão, que num primeiro momento também o faz. Chega a construir o templo de Jerusalém. Mas, no entanto, um homem que acaba se perdendo nos deleites da vida e se curva aos deuses das suas mulheres. E assim aconteceu. E tamanha foi a desobediência de Salomão que Deus diz assim: olha, por amor a teu pai eu não vou separar o reino de Israel. Por amor a teu pai eu vou simplesmente manter o reino unificado debaixo da tua autoridade. Mas, quando você morrer, eu vou dividir o reino. Deus dizendo isso. Por quê? Por um líder que esqueceu o que é servir a Deus. Isso acontece em muitas igrejas hoje. Homens que esquecem que eles estão ali não para serem servidos, mas para servir em primeiro lugar ao Senhor e ao seu povo. E Deus também divide. Vou dizer mais a vocês. Quando isso acontece, Deus divide reino do norte, sendo Israel, reino do sul, reino de Judá. E a partir dali, esses reinos acabam sendo divididos. Cada um deles com um rei. A ponto de que esse é o período dos profetas. O período que Deus vai levantar os grandes profetas, o período que Deus vai levantar homens, para estar dizendo entre eles: olhe, vocês esqueceram do vosso Deus, e esquecendo do vosso Deus terão consequências. E assim, tanto o norte quanto o sul vão sofrer as consequências disso. E aí nós teremos as invasões dos assírios, nós teremos as invasões dos povos outros, principalmente dos babilônicos. Teremos aqui a invasão depois dos povos persas. Israel, que era para ser um povo ligado a Deus, um povo que quando foi colocado em Canaã, Deus deu todos os povos a eles. Mas um povo desobediente, um povo que não entende a Deus, mesmo com todas as ordenanças, descumpriram todas elas, e Deus faz-lhes a maldição de dividir o povo. Eu estou falando do quê? De história. Essa história você vai ver no Museu do Louvre, nos livros de história, não é somente da Bíblia. Quem aqui estudou história sobre os povos, os medo-persas? É disso que nós vamos falar hoje.
Mas a Bíblia conta algo que nós não entendemos e tem a ver com a restauração de nossas casas, de nossas famílias. Portanto, é tão importante entendermos o Velho Testamento. A questão é que eu quero me prender ao que aconteceu no reino de Judá, onde estava o templo de Salomão, onde estavam os utensílios santos das coisas santas de Deus. A Bíblia diz, depois que passados reis e reis, chega um ponto que a Babilônia invade todo aquele território. E ela leva homens cativos de Jerusalém, esvazia todo o reinado de Jerusalém e leva príncipes e reis, leva para a Babilônia. Evidente que isso não é feito em apenas um único ato, mas eu não vou me adentrar nesses detalhes hoje. A questão é que houve uma invasão e Jerusalém foi saqueada, destruída, o templo foi destruído. Isso vai resultar numa situação de um exílio de 70 anos. Durante 70 anos, o povo de Israel se torna exilhado. É exemplo desse que vai gerar a língua do aramaico. Na época de Jesus já não falavam mais o hebraico e sim o aramaico, que era a língua dos exiliados que vieram dessa região da Babilônia. Porque até então, até a língua deles mudaram. Do hebraico antigo passaram ao aramaico. Não só a língua, mas tudo nesse período foi destituído. Os seus valores, o culto, a busca, os sacrifícios. O povo ficou separado de tudo aquilo que era a sua cultura religiosa, tudo aquilo que era a sua relação com Deus. O povo perdeu a sua identidade. Homens que eram nobres, homens que tinham posições importantes no reino de Judá, se tornam exiliados lá no meio da Babilônia. Alguns vão viver e servir o rei Nabucodonosor dentro dos seus palácios. Outros vão ficar ao redor da cidade. Passam fome, muitos deles. E assim se passa quase que uma geração e meia. Há homens que morreram no exílio. Há outros que nasceram no exílio. A questão é que o profeta Jeremias disse uma vez, lá no seu capítulo 25, ele vai dizer que Deus colocaria limite nesse tempo. E eu quero resumir essa história em duas pessoas. Passado esses 70 anos, a questão é que Deus olha para o povo, e assim como ele fez no deserto, ele faz aqui também. E ele diz, chega, chega, vou restaurar a minha nação. E Deus começa um processo de restauração e vai levantar alguns homens. E dentre esses homens eu quero falar de dois. Um chamado Esdras, o outro Neemias. Esdras vai vir numa segunda leva de homens até Jerusalém. Neemias vem na terceira leva de homens até Jerusalém. Cada um no seu tempo. E ambos vão ter momentos de convívio juntos lá em Jerusalém. Mas nessa época, já tinha caído o período babilônico. O rei da Babilônia já tinha sido invadido pelo reino da Pérsia. E os reis da Pérsia, todos os povos medo-persas que nós estudamos na história, eles invadem, eles destroem todo o império babilônico. E são eles que acabam dominando aquela região. Mas diferente dos babilônicos, os persas tinham uma política diferente com os demais povos. E algo vai acontecer depois de 70 anos. Olha o que a palavra vai dizer. Que Deus vai colocar no coração do rei Ciro. Isso vai acontecer durante 3 reinados da Pérsia. Rei Ciro, rei Dário, ou Dario, e Artaxerxes. 3 reis vão ser influenciados pelo próprio Deus, a Bíblia diz. E a palavra de Deus diz que Deus toca no coração e reviva o espírito do rei Ciro. E diz, chegou a hora.
de deixar meu povo ir. Chegou a hora de restaurar a família. Chegou a hora de eu corrigir o que eles estragaram. E Deus não usa um homem de Deus. Deus usa um ímpio para fazer isso. Um homem pagão. E Ciro vai determinar um decreto. Isso também vai acontecer com o rei Dário, ou Dario. Artaxerxes também vai acontecer da mesma forma. Aqui entra a figura que nós estudamos sobre Ruth. A questão é que Deus usa esses homens e leva esses dois homens para lá, para o meio do povo, uma família que precisava de restauração. O templo estava destruído, as muralhas estavam destruídas, tudo tinha se perdido, os portões da cidade estavam destruídos. Eu teria que ter mais momento para contar toda essa história, porque ela é muito rica de detalhes. Mas a questão é que Deus levanta Esdras, um homem que veio para restaurar o íntimo daquele povo que estava hoje subjugado. Esqueceram de Deus. E Deus levanta Esdras para isso. E Esdras vai fazer toda uma reforma religiosa no meio do povo. Vai estabelecer autoridades. Neemias também vai fazer a mesma coisa. Só que Neemias, enquanto Esdras vai restaurar o altar de Deus, antes do templo, eles restauram o altar. Vamos sacrificar, vamos voltar a louvar a Deus. E vamos começar a restauração do templo. Depois disso, Neemias vem e vai restaurar as muralhas de Jerusalém, os portões de Jerusalém. E durante esse período, tanto um quanto o outro vão sofrer problemas e batalhas internas e externas. Porque não era só os inimigos que criavam problema, mas o próprio povo, por estar há tanto tempo distante de Deus, esse povo também criava problema. Por quê? Porque já tinha muito tempo esquecido das coisas de Deus. Já não sabia há muito tempo como as coisas do Senhor funcionavam. O coração deles já estavam petrificados. E esses homens fizeram um trabalho de reforma, tanto no interior quanto no exterior. Eles não reconstruíram apenas aquilo que havia de material, mas também de espiritual. Mas esses homens persistiram, oraram, batalharam, guerrearam, tudo no meio de todo esse processo de restauração. Eu não vou poder aqui detalhar isso. Precisaríamos pelo menos de uma manhã inteira, talvez um dia de estudo para falarmos sobre isso. Mas a questão é que, lendo o livro de Esdras e lendo o livro de Neemias, você identifica alguns pontos que são importantes para a restauração de uma família. O primeiro deles, que nós temos que entender, é que há limite em toda a correção e disciplina de Deus. Diferente do mundo. Porque no mundo não há limite para o sofrimento que o nosso inimigo, o inimigo de nossas almas, busca para a nossa família. Mas nas coisas de Deus, Deus coloca limite. Primeiro ponto, ele coloca limite. Olha o que está em 1 Coríntios 10, 12, 13. Ele diz: por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana. Mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês a possam suportar. O povo foi disciplinado no deserto durante 40 anos, mas foi apenas 40 anos. Deus colocou um tempo. O povo foi disciplinado 70 anos no exílio, mas teve um tempo, 70 anos.
O tempo de disciplina e de correção de Deus tem tempo. O sofrimento que o mundo e o diabo querem colocar sobre nossas vidas não tem tempo. Mas Deus, na sua disciplina, Ele tem tempo. Esse é a primeira informação que você tem que ter na restauração da tua casa. Tudo que você passar vai ter tempo certo. Uma hora vai acabar. A palavra fala isso. Segundo, na restauração da tua casa, esse de todos que nós vamos falar, talvez seja o mais importante. Você entender uma coisa: Deus é soberano. Deus governa a história, Ele move reis, Ele limita a disciplina e demonstra seu senhorio, inclusive sobre inimigos espirituais. O que eu estou querendo dizer a você é que o que está no mundo, ainda que seja maligno como a palavra diz, o que está no mundo reconhece o poder de Deus e a sua superioridade soberana. O que está no mundo não é maior do que o que está em você para restaurar a tua casa. O que está no mundo vai se ajoelhar diante de Deus. É isso que a palavra diz. Tanto é assim que Deus, para restaurar o seu povo, Ele vai tocar não em um homem qualquer, mas Ele toca em um rei da Pérsia para isso. Um rei que vai editar um decreto para dizer o povo pode voltar. Mas Deus não faz só isso. Deus estabelece um outro rei que vai determinar não só o que o outro disse, mas olha, além deles voltarem, nós vamos financiar toda a reconstrução. Homens ímpios, homens que são pagãos. O terceiro rei, um homem ímpio também, ou seja, Deus não usou um rei, 2 reis, Ele usa 3 reis. Todos reis do mundo para servir a restauração de uma família. Se Deus fez isso no passado, o que é que Ele não pode fazer na tua vida? O que é que Ele não pode transformar e quem é que Ele não pode tocar para restaurar a tua casa? Tanto é que Esdras 1:1-3 diz assim: no primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, por boca de Jeremias, lá Jeremias 25, para botar fim aos 70 anos, o Senhor despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, que ordenou que se proclamasse em todo o seu reino e que se pusesse por escrito o seguinte: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhes edificar um templo em Jerusalém, que fica em Judá. Aquele dentre vocês que for do seu povo, que o seu Deus esteja com ele e que suba para Jerusalém, que fique em Judá e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que está em Jerusalém. Olha o que a palavra diz. Olha o que ele vai falar lá no versículo 1. O Senhor despertou o espírito de Ciro. E olha como é que ele vai começar o decreto dele. O Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de edificar um templo em Jerusalém. Um homem ímpio. A palavra está descrevendo quem é o teu Deus. Entenda quem é teu Deus. Teu Deus não é alguém que se coloca na condição de homem. Ele não se limita a coisas humanas. Ele faz milagres acontecerem. A soberania divina, ela antecede a obra humana. Entenda disso. Primeiro Deus toca, depois Ele move. Deus toca e depois Ele faz as coisas acontecerem. A restauração, ela não começou na força, mas em Deus despertando o espírito de um rei pagão. Engraçado que nós vamos ver isso, esse mesmo poder em Jesus. Onde Jesus, quando vai expulsar os demônios daquele jovem gadareno, o que é que os demônios dizem para ele? Que queres tu comigo, Jesus?
Filho do Deus Altíssimo, conjuro-te por Deus que não me atormentes. Por que veio nos atormentar antes do tempo, ó Jesus? Jesus, Filho do Altíssimo, o que há nesse mundo sabe quem é que está em nós. Quem está nesse mundo sabe reconhecer a autoridade daquele que está sobre ele. O Paulo um dia me contou a história que ele foi orar e foi participar do velório da tia dele. E a tia dele era uma mãe de santo. E quando ele chega, isso lá no Rio de Janeiro, e ele entra naquele lugar junto com o primo, e eles vão orar, e o lugar estava cheio de pais de santo. Quando eles começaram a orar, eles foram possessos e ficaram endemoniados. Receberam entidades e eles batiam com a cabeça o tempo todo no chão, enquanto eles oravam. Terminou a oração, aquilo cessou, né, Paulo? E o Paulo foi entender uma coisa. Que nos terreiros, quando existe uma entidade maior, eles fazem isso. Deus é Deus. Deus é muito maior do que os teus inimigos. Deus é muito maior do que qualquer entidade que queira derrubar a tua casa, que queira tirar a tua alegria, que queira te levar para a morte. Deus é Deus. Deus começa no rei Ciro. Ele vai confirmar a sua ordem no rei Dario. Ele vai também estabelecer e permanecer a sua obra, abrindo o caminho para toda a restauração completa, seja espiritual ou material, no rei Artaxerxes. Ou seja, o que Deus começa, Ele sustenta. Por isso a Bíblia diz que todo aquele que começou a boa obra é fiel e justo para completá-la, para terminá-la. Deus não faz as coisas pela metade. O problema é o que acontece com a figura do homem no meio do caminho. Não é Deus que atropela. E não é o homem terceiro, é você. Você que precisa de restauração. É você que pode atrapalhar as coisas de Deus. Esses reis, eles foram instrumentos involuntários no propósito soberano de Deus. O único limite da soberania de Deus é o nosso livre-arbítrio. É onde Deus não pode entrar. Por isso Apocalipse 3:20 diz que Jesus está falando: eu estou à porta e bato. Aquele que ouvir, aquele que me atender, abrir a porta, entrarei por ela, cearei com ele, farei ele vencer como eu venci o mundo. Como eu restaurei as coisas, ele terá a sua família restaurada. Mas tem que abrir a porta. Somente o homem pode impedir. Porque Deus é Deus para mover a todos os ímpios à tua volta, para restaurar a tua casa e o teu lar. É a tua inércia que pode fazer com que Deus pare o propósito dele. Deuteronômio 11:25 diz assim: olha o que Deus está falando. Ninguém poderá resistir a vocês. O Senhor seu Deus espalhará o terror e o temor de vocês por toda a terra, que vocês pisarem, como ele já lhes prometeu. Olha o que está em Salmo 127:1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se reis pagãos reconhecem o Deus dos céus e demônios reconhecem o Filho do Deus Altíssimo, então não existe inimigo neste mundo capaz de frustrar uma construção ou reconstrução dirigida por Deus. Nenhuma oposição externa ou invisível pode prevalecer contra uma família, uma igreja, uma comunidade que Deus decidiu reconstruir. Terceiro ponto. Deus sempre estará com vocês no meio da correção. Deus sempre estará com você, ainda que você esteja em disciplina. Ele vai estar com você. Deus sempre estará no meio do processo de reestruturação. Esdras 7:28 vai dizer assim:
Lá no 27 podemos começar até. Bendito seja o Senhor Deus de nossos pais, que desse modo moveu o coração do rei para adornar a casa do Senhor em Jerusalém, e que estendeu para mim a sua misericórdia diante do rei, dos que seus conselheiros e todos os seus príncipes poderosos. Assim, olha a oração de Esdras, eu me animei, porque a mão do Senhor meu Deus estava sobre mim. E eu reuni alguns chefes de Israel para voltarem comigo. Olha o que diz Neemias, por sua vez, lá em 2:7-8. Eu ainda disse ao rei, se for do agrado do rei, que ele me dê cartas para os governadores da região de outro lado do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. E também uma carta para Asaf, guarda das florestas dos reis, para que me dê madeira para as vigas dos portões da cidade do templo, para as muralhas da cidade e para a casa em que deverei me alojar. Olha o que ele diz, e o rei me deu o que eu pedi, porque a mão bondosa do meu Deus estava sobre mim. Em todo o tempo, Deus está dizendo, eu estou contigo. Se você não entendeu isso, olha o que Cristo diz aos discípulos antes de subir ao céu. Mateus 28:20. Lá no 18, antes ele diz assim, Jesus aproximando-se falou-lhes, dizendo, 28:18. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. Eis que estou com vocês todos os dias, até os fins dos tempos. Jesus está dizendo, eu estou com vocês, até o fim dos tempos. Não é nem até o fim da tua vida. Estarei com todos, com todos. Nós vamos, ele vai ficar com cristãos. Quarto ponto, nenhuma restauração de família vai acontecer tão rápido se não houver o envolvimento de uma equipe chamada família. Restaurar um templo, restaurar um altar não é ato para um só. Quando se fala em família, nós fazemos isso enquanto equipe. Há homens que cruzam seus braços e deixam que a mulher tome a frente. Há mulheres que cruzam seus braços e deixam que o homem tome a frente. Pessoas que estão esquecendo do seu chamado, porque estão tão preocupados com as coisas do mundo que esqueceram que Deus chamou para restaurar uma família, para Deus restaurar uma casa, para Deus restaurar uma igreja, para Deus restaurar uma comunidade. Deus chamou a mim e a você. Não há espaço para dizer que o trabalho é do outro. Olha o que está em Neemias 3:1. Eu vou pegar uma parte, porque todo o capítulo de Neemias é dizendo que todos participaram. A família X cuidou do portão A, a família B cuidou da outra tribo, cuidou do portão Y, o outro cuidou da parte leste, o outro da parte norte, o outro da parte sul. Todos fizeram esse trabalho em conjunto. Não existe restauração por ato de um homem só. Então o sumo sacerdote se levantou com seus irmãos, o sacerdote, e reconstruíram o portão das ovelhas. Olha o que vai dizer no 3. Os filhos de Rasenaá reconstruíram o portão dos peixes. Colocaram as vigas, os portões nos seus lugares, com seus ferrolhos e trancas. E quando isso foi feito, a Bíblia diz que todo o muro foi reconstruído em 52 dias. Porque o trabalho não é de um, é de vários. Não é só você mulher, é você pai, é você mãe, é você filho. É você marido, esposa. O trabalho é de todos. Reconstrução, para ser mais rápida, ela exige um trabalho de todos. Os covardes, Deus vai tratá-los.
Por isso, Paulo, quando ele vai falar lá em Efésios 5:6 ou lá em Colossenses 3:20, ele fala para toda a família. Ele não fala somente para o filho, ele não fala somente para o pai, ele não fala somente para a mãe, mas ele fala para todos. Todos que exercem uma função dentro daquela casa. Todos são chamados para a restauração. 5. A restauração, embora completa, ela pode deixar marcas. Mas essas marcas vão ficar. Deus faz nova todas as coisas, sim, Ele faz. Mas há marcas que ficam. E essas são as marcas dos profetas. Essas são as marcas dos homens que fazem o que Deus mandou. Jesus tinha marcas para entregar a seus discípulos e dizer: eu sou a testemunha de que eu fui e voltei. Aqui estão minhas marcas. Quais são as tuas marcas? A palavra diz que quando Esdras chegou no meio de Jerusalém, a primeira coisa que eles fazem é reerguer o altar antes mesmo do templo. Vamos adorar ao Senhor. Primeiro passo. Vamos restabelecer a adoração no meio da nossa família. Vamos lembrar o povo que é servir a Deus. E o altar é restaurado. E o interessante é que quando ele restaura o altar, a Bíblia diz que os jovens louvavam e choravam de alegria, porque esses nasceram no meio do exílio, nunca tinham visto aquilo. Mas havia aqueles, os mais velhos, os anciãos, que choravam de tristeza, porque já tinham visto a glória do templo, a glória da cidade. Sabiam que era viver numa família restaurada antes de se perder. E a Bíblia diz lá em Neemias 3, 11, 13, vou falar do 12. Ele diz assim: porém, muitos dos sacerdotes, levitas e chefes de famílias, já idosos, que tinham visto o primeiro templo, choraram em alta voz quando diante de seus olhos foram lançados os alicerces desse templo. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria. E assim não se podia distinguir as vozes de alegria das vozes de choro do povo, porque o povo gritava tão alto que as vozes se ouviam de longe. Se misturaram alegria e choro, e é assim que Deus age. Porque enquanto Deus restaura uma família, talvez para o teu filho vai ser uma vida nova, mas para você vai ser restituir aquilo que um dia você perdeu. Mas isso vai acontecer para você entender que somos testemunhas de um Deus vivo e que age e que transforma. E essas marcas, ainda que vai vir alegria, as marcas de choro, podem perpetuar. Para você lembrar de onde Deus te tirou. Para você manter a humildade e gratidão. Lembrar do estado anterior, antes da graça ter te alcançado. É por isso. Porque nos tornamos testemunhas dele. Portanto, o que eu estou dizendo é que a restauração vai gerar marcas. Amadureça. A restauração, ela é profunda na parte de Deus, mas ela vai te tornar uma testemunha viva, para você lembrar de quem você era e quem você passou a ser. 6. Toda reconstrução, ela vai se dar em 2 planos. Sempre. Deus não faz as coisas apenas no campo espiritual, Ele faz também no campo material. Deus não restaura apenas o interior do povo, como Ele fez, mas Ele tinha que restaurar o altar, Ele tinha que restaurar o templo, Ele tinha que restaurar a estrutura dos muros. Esdras 3:3 diz: firmaram o altar sobre as suas bases. E apesar de estarem sobre o terror dos povos de outras terras, ofereceram sobre ele holocausto ao Senhor de manhã e de tarde. Porque Deus, quando restaura o altar, Ele vai restaurar o sacrifício, a adoração. Daí veio a restauração do templo.
A restauração do templo, porque o templo significa intimidade. Enquanto altar significa sacrifício e adoração, templo significa intimidade, comunhão. Templo significa morada com o Senhor. Deus, quando começa a agir na tua casa, Ele vai fazer a obra completa. Mas primeiro, para restaurar a tua vida, tem que restaurar a adoração ao Senhor. É o que vocês cantaram na primeira música. Restaurar a adoração ao Senhor é o primeiro caminho para a restauração. Mas nós temos também que buscar comunhão. Não adianta restaurar o templo, uma adoração e não ter comunhão, porque a Bíblia diz que é no templo que se faz a morada do Senhor. Isso está lá em Efésios 2, 19, 22. Paulo diz assim: assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele, Cristo, nessa pedra, todo o edifício bem ajustado, ele cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados, junto com os outros, para serem moradas de Deus no seu Espírito. Deus fez tudo isso, mas Deus faz também mais uma coisa. Ele restaura a adoração, Ele restaura o sacrifício, Ele restaura a intimidade, a comunhão. Mas depois de tudo restaurado, Ele tem que fazer um outro papel, Ele tem que fechar as muralhas. Porque Ele tem que blindar você daquilo que está lá fora, que são teus inimigos. Portanto, não adianta você restaurar, num primeiro momento, só restaurar a tua adoração a Deus. Não adianta você chegar aqui e buscar isso. Não adianta você também ter intimidade e estar aqui se você não faz um outro papel, cercar as muralhas em torno da tua família. A tua família precisa de proteção. Há pessoas que não precisam mais ter contato com a tua família. Aprenda isso. Há coisas no mundo que não podem invadir o espaço da tua casa. Há pessoas que entram na nossa casa para falar aquilo que nunca saiu da boca de Deus e dizendo que foi Deus que disse. Há pessoas que falam coisas na sua carne. Há pessoas que não conhecem as coisas de Deus e procuram fazer você sair do caminho da restauração. Isso aconteceu com Neemias. Isso aconteceu com Esdras. E como é que termina isso na palavra? Paulo vai falar em Efésios 6. Deus nos entregou a armadura de Deus, para que tenhamos elementos de armas para lutar contra o que há de mal. Portanto, Deus, quando Ele age, Ele vai fazer restaurações na tua casa de forma completa. Estou quase terminando. Ponto 7. Falando de lutas, aprenda uma coisa. No processo de restauração, vai haver guerras, tanto externas quanto internas. Ou seja, assim como aconteceu com esses homens, haviam guerras que vinham de fora, mas também haviam guerras que vinham de dentro, porque estamos num processo de restauração. Às vezes o teu inimigo não é o estranho, mas a tua própria esposa. Às vezes o teu inimigo na restauração vem de dentro do teu lar, é o teu filho, é a tua mãe, é o teu marido, que muitas vezes não pensa no que está falando e não está participando do mesmo processo. Ele precisa também ser trazido. Porque a palavra diz que tanto Neemias quanto Esdras, eles não restauraram apenas o material, mas restauraram o que estava dentro deles. Porque de dentro deles vinham essa guerra. E toda a restauração de família vai passar por isso também. Amadureça. Entenda que a batalha faz parte desse processo. Vão haver inimigos que são visíveis a vocês, mas há inimigos que vocês nem sabem quem eles são.
Há pessoas que jogam setas e palavras que marcam profundamente nossas vidas e que nos separam de nossas famílias. Há pessoas que vão dizer assim, não, a restauração não vai acontecer, separa, é melhor separar. E Deus está dizendo, permaneça. E vai ter sempre aquele que é o atalaia do mal. E vai dizer para você, fique, você já fez demais. Não, você já sofreu demais. E Deus está falando, fique, permaneça. Restauração é completa. O que começou a boa obra é fiel e justo para terminá-la. Há inimigos que nós não vemos. Há inimigos que são invisíveis. Agora eu vou ler uma passagem em Neemias 6:3. Quando os homens chegaram para Neemias, quiseram trazer e chamar Neemias para esquecer um pouco o que ele estava fazendo na obra de reconstrução do muro, e trazem com ele uma série de informações, enfim, não vou entrar em detalhes aqui. Olha o que Neemias vai responder. Estou fazendo uma grande obra e não posso descer até aí. Por que eu devo parar a obra para ir me encontrar com vocês? Sabe o que é isso? Viver por princípios. Quando as vozes se multiplicarem na tua vida e você nem saber de onde vem teu inimigo, se ele é visível ou invisível, e as portas do inferno quiserem jogar setas sobre a restauração da tua casa, e você não souber para onde ir, não tiver respostas, se prenda a princípios. Se posicione em princípios. Os princípios de Deus são o alicerce de toda a restauração. Se você não lembra disso, lembre de Cristo, quando vira para próprio Pedro, um dos seus discípulos, e Pedro está dizendo, não vá, Senhor, eles vão lhe prender, eles vão lhe machucar, vão lhe fazer mal. Ele diz, para Pedro, para trás de mim, Satanás. Porque ele sabia que ele tinha que seguir princípios. Há pessoas que vão dizer para você que você está fazendo errado. Haja por princípios. Estou quase terminando. Deuteronômio 11:26 vai dizer assim, eis que hoje eu ponho diante de vocês a bênção e a maldição. A bênção se cumprir os mandamentos do Senhor, se hoje lhes ordeno. A maldição se não cumprir os mandamentos do Senhor, seu Deus, mas se desviarem do caminho que hoje eu lhes ordeno para seguirem outros deuses que não conhecem. Posicionamento. Eu tinha mais coisa para falar, mas eu vou ter que encurtar. Já passamos 17 minutos. 2 últimos pontos. Não vou tratá-los detalhadamente, mas eu vou falar deles de forma clara. Os 2 últimos pontos são, em toda restauração de família, tem que haver modificação. Os atos de injustiça devem ser cessados. Os atos de injustiça devem ser abandonados. Deve haver alteração de sentido. Não adianta buscar a Deus se você não busca mudar os atos de injustiça que você pratica. Não adianta, e quando falamos de justiça, sabe o que a palavra diz? Dê a cada um o seu mal. Dê a cada um a responsabilidade dos seus atos. Sabe qual é o problema de restauração de lares? É quando um diz para o outro, sempre julga o outro. E a palavra vai falar, hipócritas. Você não olha os olhos do teu irmão. Olha o que está em Mateus 7:1-5. Lá no 5 ele diz assim, hipócrita, tira primeiro a trave dos seus olhos, então você verá claramente para tirar o cisco dos olhos do seu irmão. Porque Neemias e Esdras fizeram esse papel. Neemias e Esdras, principalmente Neemias, retirou do meio do povo o que havia de injustiça. Não adianta você buscar restauração se você não busca mudar suas atitudes. Há homens que estão se convertendo, mas continuam praticando seus atos de abominações diante de Deus. Há homens que sujeitam outros homens à maldade.
Homens que lucram em cima do trabalho de forma injusta de outros. Homens que ganham de forma injusta sobre outros. Deus não estará te acompanhando nessa restauração. Se você não entender que você deve mudar o caminho e abandonar a injustiça. Não há restauração. Você pode vir aqui chorar. Você pode vir aqui se emocionar. Você pode vir aqui cantar hino que você queira. Receber a oração forte que você acha que você merece. Se você não abandonar atos de injustiça na tua vida, Deus vai se curvar a você. Mas se você aprender a fazer isso. E último ponto. Os 2 últimos pontos. Primeiro, aprender a aplicar, a obedecer e a ensinar a palavra de Deus. Porque foi isso que esses homens fizeram. Eles não entraram só lá restaurando o templo. Eles entraram lá ensinando a palavra, ensinando aqueles que não conheciam. Sabe por quê? Para que haja perpetualidade nas coisas de Deus. Você quer que os teus filhos tenham a continuidade da restauração da tua casa? Ensina a eles o caminho em que eles devem andar. Se você não ensinar isso, não adianta ser restaurado, porque os teus filhos e os filhos dos teus filhos não vão viver essa restauração. Temos que ensinar. Onde está teu filho hoje? Nós temos uma escola bíblica dominical. O Paulo pregou outro dia que não podemos permitir que nossos filhos achem que as coisas de Deus são banais. Temos que ensinar a eles desde pequeno o valor de uma família restaurada. Por isso a palavra Neemias e Esdras ensinaram o povo. Deram continuidade. Por último, eu tinha vários versículos para ler com vocês. Mas por último, em todo o processo de restauração, uma coisa era constante nesses 2 homens: a oração. Vou só ler aqui, Esdras 9, 5, 6. Na hora do sacrifício da tarde, levantei-me na minha humilhação, com as roupas e o manto já rasgados. Me expus de joelho, estendi as mãos para o Senhor meu Deus e disse: meu Deus, estou confuso, envergonhado para levantar a ti a face, meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicam sobre a nossa cabeça e a nossa culpa chega até os céus. Neemias 1,4 diz assim: quando ouvi essas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. Em todo o processo, você precisa orar. Todo o processo de restauração, você precisa orar. Porque é na oração que você abre a chave do céu. É na oração que Deus reestabelece princípios no teu coração. É na oração que você entende a sabedoria de Deus. É na oração que vai acontecer a orientação de Deus. É na oração que você vai trabalhar com as armas espirituais. É na oração que o propósito de Deus maior se solidifica dentro de você. Irmãos, esses são os passos para uma restauração. Não existe restauração sem isso. Amadureça. As pessoas querem restauração de suas casas, mas querem fazer do seu modo. E Deus já deixou um manual para todos nós na palavra. Queria poder ter tido mais tempo aqui para poder ler todos os versículos que eu separei para vocês. Mas se vocês querem um lar restaurado, tem que ser dessa forma. Aprenda sobre isso. Eu quero só passar com vocês um videozinho. Tá aí contigo? Te mandar? Quer apagar a luz? Você apaga as luzes pra gente, por favor? E vamos orar. Mas eu queria que vocês vissem isso. E eu queria pedir perdão para vocês pelo horário. Mas eu não podia deixar de trazer essa palavra para vocês. É isso? É o que mandaram para você? É? Tá. O Léo tá falando que é isso. Só preciso me conectar no Bluetooth lá. Só um minutinho.
Aquela caixinha pequena, não tem? Tá. Ah, tá. Dá para aumentar isso aí? Enquanto estamos aqui, estamos trabalhando pelos filhos de vocês. Enquanto vocês estão aqui, teus filhos estão aprendendo sobre quem é Deus. Enquanto estamos aqui, estamos ensinando a eles o que é ter uma família restaurada. Enquanto vocês estão aqui, o trabalho tem que ser completo. Completo. Isso é igreja. Isso é corpo de Deus. Aprenda, irmão. A restauração é completa. Só precisa que você se posicione. Que você continue marcando tua posição. Amém? Vamos levantar, vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai, abençoa esse povo. Perdoa, Senhor, porque eu sei do cansaço, Senhor, pelo tarde da hora. Mas eu quero agradecer pela vida deles. Abençoe esse povo. Abençoe, Senhor, essas casas, essas famílias. Homens e mulheres, Senhor, que estão aqui te buscando. E a tua palavra diz que o Senhor diz que de maneira nenhuma, Senhor Jesus, o Senhor os lançaria fora. Aqueles que o Pai lhe trouxesse são teus filhos. Portanto, Pai, não perca, não deixe que eles se percam. Não deixe que esses lares se percam. Não deixe que essas famílias se percam. Restaure essas casas. Restaure esses lares. Em teu nome eu te peço. Muda corações no dia de hoje. A começar em mim, muda corações. A começar em mim, Senhor, muda trajetórias. A começar em mim, Senhor, muda atos de justiça. Senhor, ensina-nos como andar, como agir, como falar. Mas restaura essas famílias hoje. Abençoe, Senhor, essas casas. Que eles sejam abençoados durante a semana. Que todas as bênçãos aqui recebidas, seja no louvor, nas orações, Pastor Paulo, Pastora Cláudia, nessa oração, sejam todos eles abençoados, Pai. Que teu Espírito esteja com todos, hoje e sempre, em nome de Jesus. Estenda as tuas mãos. Que o grande amor de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, e a consolação do Espírito Santo seja com toda a igreja, hoje e sempre, em nome de Jesus. Deus te abençoe, bom domingo, boa semana. Leva lá. Hã? Esse é o meu? Deus te abençoe, viu?